Você já parou para pensar o que o filme Matrix tem em comum com o nosso despertar espiritual, com o meu despertar espiritual, com o seu? Você já parou para pensar o que este filme nos ensina a respeito do nosso processo de evolução e expansão consciencial? Meu nome é Jamila Ruiz, eu sou palestrante, canalizadora, leitora de registros de alma, registros akáshicos, terapeuta multidimensional, e a minha missão é ajudar você a se integrar na espiritualidade. E a espiritualidade no aqui e agora, mostrando que isso é simples, rápido, fácil e prático. Então hoje vamos conversar sobre o filme Matrix e o que ele tem para nos ensinar a respeito do despertar espiritual. Não é o que a gente busca, a gente não fala que o caminho da iluminação da nossa alma é o despertar, porque sem a gente quebrar as barreiras, sem a gente realizar um grande processo de transformação interna, não dá para acordar para um novo mundo. Na verdade, o despertar não é nada além disso. É o nosso mundo, a gente passar a ver diferente, e isso nos traz a sensação de um novo mundo. Assim como Neumann, nesta passagem do filme Matrix. Vamos assistir juntos? Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Não pode ser. Ser o quê? Parada cardíaca. Eu sei. Pronto, achei. Agora, Dex, agora! Quando o Neumann acorda do casulo, ele acorda num mundo completamente diferente daquele mundo que ele tinha dormido. Isso também acontece com a gente. Quando a gente inicia o nosso processo de despertar, a gente começa a ter alguns sintomas e alguns sinais, e a gente começa a ter uma percepção diferente da vida. Nós começamos a querer buscar as coisas que fazem sentido à nossa alma. Normalmente, esse processo, essa busca de expansão consciencial, esse despertar, ele pode ser startado dentro de nós de diversas formas. Pode ser uma perda de um emprego, pode ser um divórcio, pode ser uma passagem dolorosa de alguém que você gostava muito, você não soube aceitar que o tempo daquela pessoa desse lado terminou. Pode ser através de uma pessoa que aparece na sua vida e começa a te trazer valores, sensações, percepções completamente diferentes, né? Esses casos normalmente são as chamas gêmeas, as almas gêmeas, que quando esses encontros acontecem, eles marcam a nossa vida e eles tocam a nossa alma de uma maneira tão profunda que em palavras a gente nem consegue expressar. Porque é muito aquela música, né? No toque do olhar, é no brilho do olhar e das sensações, que você não precisa nem de palavras, é simplesmente um olhar e aquilo desperta uma série de coisas e você começa a querer entender e buscar resposta para muitas coisas que os padrões convencionais não trazem para nós. Eu escolhi esse tema hoje para esse nosso momento de despertar justamente porque ele é extremamente importante no processo nosso de expansão consciencial. Sem ele, a gente não para olhar para dentro. Sem ele, a gente não para buscar respostas. E como nós fazemos para buscar respostas?
Vamos ver aqui juntos essa passagem do filme Matrix. I know you're Neo. Be right with you. You're the Oracle? Bingo. Not quite what you were expecting, right? And don't worry about the vase. What vase? That vase. I'm sorry. I said don't worry about it. Que nessa passagem do filme Matrix, Neo foi buscar o oráculo para ter respostas. E é justamente isto que acontece conosco. Quando nós passamos por um momento de transformação tão profunda dentro de nós, que às vezes até uma doença pode iniciar esse processo. Eu vou contar aqui para vocês. Eu peguei Covid o ano passado. E por que eu peguei Covid? Eu me questionava muito. Eu falei assim, nossa, mas o Covid é uma doença frequencial que a gente escuta, né? Eu trabalho tanto na minha frequência, na minha evolução, na minha expansão. Eu estou sempre em canalização, em contato com os mestres. E eu falei para a minha hierarquia, por que eu peguei Covid? Acredita em mim. Eu fiquei uma semana na minha casa com febre de 40 graus. Eu estava com oxigenação super baixa. Eu não comia, eu só vomitava, porque o Covid, no meu caso, fez A única coisa que eu não perdi foi o fato paladar. O resto, eu tive tudo. E aí, o que me sustentou foi minha fé. O que me sustentou foi eu sentir a energia das pessoas que rezavam e vibravam por mim, pela minha melhora, né? E isso eu recebia em forma de nutriente para minha alma. E eu precisei do Covid para que eu pudesse também fazer um processo de iluminação meu, de que eu pudesse ir para um próximo nível. Porque sempre que a gente chegou na quinta dimensão, você vai para a sexta, para a sétima, oitava, e assim você continua indo. Então, quer dizer, existia alguns padrões dentro de mim que eu precisava ainda liberar e meu corpo estava resistente. Então, o que a espiritualidade, como forma de bênção, fez para mim? Me trouxe o Covid, para que eu parasse, para que eu me silenciasse e eu pudesse olhar para esses pontos dentro de mim, liberar e transmutar, para que assim, como no videogame, ir para um próximo nível de evolução e expansão. Porque isso foi um pedido da minha alma, do meu ser. Entendem? Então, às vezes a doença, muitas vezes a gente acha que, poxa, por que acontece comigo? Porque você pediu às vezes isso para que você evoluísse, para que você crescesse. E nesses momentos, como a gente viu aqui na passagem do Neumann no filme, ele vai buscar o oráculo. O que era oráculo? É aquele cara que dá as respostas para ele. Nesse momento, normalmente a gente busca um terapeuta, um mestre espiritual, alguém que a gente entende que tem uma conexão espiritual, um entendimento que vai poder nos dar respostas. E aqui eu vou deixar um ensinamento que os pleidianos trazem. E não só os pleidianos, mas outros seres, mas os pleidianos falam muito forte no meu coração. E eu tenho uma missão de trabalho junto a essa hierarquia maravilhosa de luz. Então eu quero deixar aqui porque foi com eles que eu fui relembrada disso. E depois disso abriu-se uma série de portas para mim, né? De que nós temos que fazer a nossa viagem interna. Nós temos que nos reconectar com o nosso self. Que dessa forma, quando a gente se reconecta com o nosso self, quando a gente se interioriza e se permite expandir no modo pleno. O que é expandir no modo pleno? É se reintegrar à consciência universal, que é você sentir parte do cosmos. E eu posso falar para vocês, eu tenho tido experiências maravilhosas nisso, de você fechar os olhos e você se ver como uma energia dourada, integrada no todo. E isso é fantástico, isso traz uma paz, uma certeza para o seu coração de que você está no caminho. Sem essa conexão, nada muda na sua vida. Nada acontece de verdade. Só que para chegar nisso, o que você precisa? A gente precisa se liberar dos padrões, de crenças limitantes. A gente precisa entender o propósito da nossa vida. Que o propósito é você ser feliz, é você estar aqui, é você expandir, é você não ter que se preocupar com o julgamento do outro, ou que vão pensar de você no trabalho, ou eu tenho que fazer isto ou aquilo, é minha obrigação, não é meu dever. Não, você simplesmente se permite estar em harmonia, em plena conexão. E isso não tem preço no mundo. Agora, vamos falar sobre os sinais que você está despertando, que você está nessa busca de despertar. O primeiro sinal, você começa a se sentir desconectado, simplesmente como se você estivesse desapegando, deixando ir coisas.
que antes eram super importantes a você, como por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida, eu adorava ver novela. Eu gostava de ver novela. E quando eu entrei a fundo nesse processo de despertar, eu simplesmente não tenho mais prazer de ver novela. A novela pesa no meu campo. Outro sinal de despertar é que você começa a querer fazer coisas que expandam a sua alma. Então, tudo aquilo que se torna denso, que se torna pesado a você não quer mais fazer. Você começa a rever os seus valores, as suas crenças. Você começa a ver o que é importante para você, o que não é importante. O que faz sentido para você, o que não faz mais sentido. Você começa, quando você caminha nesse processo, é como a gente se despedir do nosso velho eu e permitir que o nosso eu real integre no nosso aqui e agora, porque todos nós somos luz, todos nós somos consciência expandida em busca da nossa ascensão, iluminação e evolução. Então esse processo é muito interessante mesmo. O outro ponto, a gente começa a observar as sincronicidades da vida. Então tem gente que adora ver os números iguais, o que significam. Você começa a perceber que nos seus relógios começa a dar os números parecidos, 11, 11. Você começa a ver 22, 22, e aí você fala assim, nossa, mas o que é isso? O que é isso? Aí você começa a observar que às vezes, olha, numa conversa, puta, meu, alguém falou isso, alguém falou aquilo. Então você começa a ficar atento às sincronicidades que andam ocorrendo com você à sua volta. Outra coisa que você percebe é que seus relacionamentos começam a mudar. Então, eu lembro de um caso que eu tive a experiência de acompanhar, que a pessoa tinha um padrão de valores, eu vou falar assim, mais materialista. Então eu gostava de um parceiro que pagasse as contas, que oferecesse um apartamento rico, coisas luxuosas da vida. E quando essa pessoa inicia nesse processo de despertar, simplesmente isso passa a não se tornar mais importante. E o que é mágico, né? Eu como terapeuta eu observei, mas o meu cliente disse para mim, nossa, eu estou percebendo que aquilo não faz mais sentido para mim, aquilo já não me preenche mais, não é o tipo de relacionamento que eu quero mais. Este é um outro sinal. Você passa a visar o ser e não o ter. Você passa a querer coisas que aqueçam a sua alma, te preencham de um modo profundo. Outra coisa muito interessante, você começa a ficar mais sensível, mais intuitivo, você começa a ter insights, sonhos premonitórios, você começa a ter, fala assim, nossa, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer, entende? A sua intuição começa a trabalhar, você também começa a querer buscar mais a interiorização, a meditação, você se preocupa mais com a sua energia, você se preocupa mais com os locais que você vai, aonde você vai, com quem você vai relacionar ou não. Por que você começa a se preocupar com isso? Porque você sabe da troca energética, você sabe das energias que estão às vezes nocivas no ambiente, e você não quer captar isso porque você sente que isso pesa no seu campo, que isso te traz mal-estar, cansaço e uma série de outros sintomas. Então você começa a olhar a vida de um modo holístico. Você não olha só a materialidade da coisa ou relacionamentos que são convenientes. Você começa a querer ver coisas que façam sentido à sua alma. Outra coisa, você começa a ter percepções a respeito das pessoas. Então você fala assim, nossa, essa pessoa aqui eu acho que não é uma pessoa bacana não. Olha, essa pessoa é uma pessoa legal. Então você começa a ter essas percepções e sensações a respeito das pessoas. Você começa a ter, falar, nossa, eu senti. E aí você percebe que a sua linguagem e a sua forma de falar e de se expressar também mudou. Você sente uma necessidade de ir mais à natureza, de estar em contato com mato, água, praia, cachoeira, porque você sente a necessidade de sentir o sol batendo na sua cara, no seu rosto. E isso é necessidade de conexão com os elementos da terra. Isso também é uma forma de mostrar a sua busca de expansão consciencial. Você começa a perceber também e observar que o seu corpo fala com você. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho vai ter uma briga na minha casa, eu escuto um apito no meu ouvido. Olha que coisa interessante. Então assim, ó, é um apitinho assim, pi, eu sei que é uma discussão pequena. Quando é médio, ele faz pi, um pouquinho mais longo. Quando é longo, ele faz pi. E por que eu sinto isso antes? É um aviso. Então se eu sei que vai ter, o que eu faço?
eu já posso tratar. E como é que eu trato? Eu mando luz violeta, já peço para transmutar, eu já fico atenta às situações. Aqui, eu vou contar para vocês uma história da minha vida, minha com meu pai. Eu era criança, muito pequena. Meu pai, minha família morava no interior, né, em Campinas, e meu pai trabalhava em São Paulo. E certo dia, eu sempre fui muito ruim de acordar cedo. Confesso que acordar de manhã não é parte da minha rotina, ou não era, né? Que hoje em dia, veja, eu acordo 5h30 para dar tempo de eu meditar e poder tocar o dia, né? Então, essa época eu não gostava de acordar cedo. E aí, o que que aconteceu? Eu acordei inconsciente e falei para o meu pai assim, pai, é o seguinte, o senhor vai sofrer um acidente na Anhanguera, no quilômetro tal. Se o senhor tiver uma velocidade abaixo de 110 km por hora, algo do gênero que eu disse, o senhor vai rodopiar 2 vezes na estrada e não vai morrer. Se o senhor estiver acima, o senhor vai morrer. Então mantenha atenção. E voltei a dormir. E eu fiz isso inconsciente. E aí eu voltei a dormir. E minha mãe me acordou mais tarde para ir para a escola, porque meu pai saía muito cedo para ir para trabalhar. E aí, quando eu acordei para ir para a escola, minha mãe falou, Jamila, você ficou falando essas coisas pro seu pai vai ficar preocupado na estrada e tudo mais, tal, porque eu acordei acho que uma meia hora depois que meu pai tinha saído de casa. E quando meu pai passou-se bastante tempo, meu pai chegou no trabalho, ligou para minha mãe, e falou, olha, realmente aconteceu o que a Jamila falou, só que eu fiquei preocupada, eu fui numa velocidade mais baixa, então o caminhão só bateu em mim, eu só rodei na estrada, mas tá tudo bem e tal. E veja, tá vendo? Isso é estar atento aos sinais. Meu pai, naquele momento, ele ficou atento, que era um sinal que eu estava dando. Era uma mensagem no mundo espiritual, e o mundo espiritual fala conosco de diversas formas. Ele fala através de pessoas. Às vezes, acontece isso muito comigo. Eu tô vendo um filme e o ator fala uma frase que me dá um insight de alguma coisa, e aí, pá, eu já tô atenta. Outra coisa que acontece, eu tenho muito intuição de conversas que eu já tive, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já vivi. Então, agora, o que eu faço? Todo dia de manhã eu medito, porque eu silencio a minha mente e eu aprendo a ouvir o meu coração. Essa é uma chave muito importante de conexão com o cosmos e conexão com a sua hierarquia espiritual. Chamá-los para estar presente todos os dias na sua vida. É muito importante que você cuide das suas energias, para você tirar aquelas energias que às vezes a gente absorve dos ambientes, das pessoas, e acabam atrasando o nosso caminhar. Então é importante que a gente sempre faça meditação, cuide da nossa energia, faça banhos energéticos, cuida da sua casa, limpa, põe incenso, se você gostar de vela, eu adoro vela, então sempre acendo vela para o anjo de guarda minha filha. Você passa a ter, se percebe, outro tipo de cuidado. Não é só a limpeza física, você também passa a ter a necessidade de realizar limpezas energéticas no seu ambiente. Outro ponto do sinal do sintoma do despertar é que você passa a querer ser útil. A sua vida, se você não servir ao próximo, se você não doar o seu tempo, ela não tem sentido. Então você passa a querer coisas diferentes do que a maioria das pessoas querem. Outro sinal, você percebe que você está indo contra a maré. É como assim, seus amigos estão preocupados no trabalho, o filho, casa, e você tem essas preocupações também, mas você também busca outra coisa além. E quando você está conectado com o divino, em busca dessa jornada, e você consegue se interiorizar e entrar em contato com a sua consciência, a palavra preocupação não existe mais, porque você tem a certeza que você está onde o universo te colocou e que a vida é fluídica. Então você faz a sua parte, que a hierarquia faz a dele. E as coisas fluem de modo harmônico na sua vida, diferente. Porque você vive uma vida alinhada com o seu self, né, o seu eu, e a consciência superior, porque você é um com ele, entende? Então isso flui diferente. Então você busca na sua vida essa fluidez, essa conexão real. Você observa que às vezes, dependendo da pessoa que vem, da situação que acontece, você sente um pouco mais de fadiga, cansaço, principalmente quando a pessoa fica reclamando, sabe? Aquela pessoa fica assim, blá, 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 no seu ouvido. Aí você fala assim, nossa, que canseira. Aí você fala assim, nossa, eu gosto tanto desse meu amigo, mas não me senti bem.
Então você passa também a não querer mais ficar falando das pessoas, a mudar o tipo de conversa, você muda o seu diálogo exterior. Por quê? Porque você já teve uma mudança profunda interna. Então, um dos sinais do despertar que você está avançando no processo é que a mudança ela ocorre dentro de você e ela vem para fora também. Então, como o seu diálogo interior muda, automaticamente muda-se o seu diálogo com o externo. Entende? Faz sentido para você? Isso que eu estou falando, você se identifica em algum ponto? Outro sinal, você começa a observar que pessoas aparecem na sua vida com coisas que te incomodam. E aí, você observa que isso é seu, que você também tem esse tipo de comportamento, ou de hábito e tal. Isso nós chamamos de professores. Então, você começa a perceber que o universo está te dando professores, ou seja, as situações adversas você passa a enxergar como oportunidades de evolução e crescimento. Outro sinal do despertar é quando o universo começa a colocar pessoas à sua volta que te ensinam, que te levam a pensar em coisas diferentes, que te levam a ver coisas por uma ótica que você jamais imaginou querer parar para ver. Por exemplo, eu tive um cliente que, acredite em mim ou não, era ateu. Eu tenho uma terapia aqui, eu faço coaching também, né? Então eu fazia muitos anos atrás. Hoje em dia é só, eu atendo basicamente no mundo energético, vamos chamar assim, né? Mas no começo eu fazia coaching, eu atendia muitos executivos no coaching. Aí eu comecei a falar para ele de anjos, e aí falei coisas assim, síncronas, né? Que fez sentido para ele. E ele começou a querer me perguntar, mas o que é isso? O que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? E aí começou um despertar dele para esse mundo energético. Entende? Então daí ele falou assim, nossa, mas será que eu sou tão ateu assim? Então quer dizer, você entende que quando você se abre, o universo abre para você diferente. Outra coisa, você passa a sentir que você não se encaixa mais no seu mundo, que você parece que você é bem estranho nesse mundo, dos seus amigos, por exemplo, que você costumava ir, bebia e tal, aquilo já não ressoa mais para você. Então você passa a buscar outros tipos de conexão. Você começa também a ter uma mudança profunda nos seus hábitos, na sua rotina. Como eu, por exemplo. Eu detestava acordar cedo. Hoje eu acordo super cedo, porque eu não sei começar o meu dia sem meditar. Quando eu não medito, meu dia fica muito esquisito. Para mim. Então eu preciso meditar, eu gosto de programar minhas células, eu gosto de alinhar minha energia, eu gosto de dizer para minha energia, hey, vamos expandir juntos. Hoje, nosso dia vai ser assim, vamos abrir para receber tudo que o universo tem para dar. Enfim, eu faço as minhas programações diárias, porque as nossas células são programáveis. O que eu falo, eu vibro, são frequências que eu emano às redes universais que vão atrair as situações que eu vou viver. Então, se eu sou e eu me coloco numa postura de eu sou a co-criadora, a manifestadora da minha vida, então que eu manifeste abundância em todos os sentidos, de relacionamento, de amor, e que eu tenha internamente um diálogo saudável comigo. Para isso, a gente tem que ter um momento de nutrição própria. Então você precisa silenciar sua mente, exercer esse diálogo interno, e isso é um hábito, é uma prática que você requer fazer todos os dias. É como andar de bicicleta, se você faz uma vez e cai e nunca mais faz, meu, esquece, o negócio não vai fluir. Então, para você andar bem de bicicleta, você não tem que praticar todo dia a mesma coisa, você tem que praticar esse diálogo interno. Você tem que praticar o hábito saudável dos pensamentos bons. Você tem que praticar o hábito saudável das suas conexões. Então você começa a buscar esse outro tipo de coisa, entende? Você passa a ter, então, uma visão de mundo completamente diferente. Como que uma pessoa que passa por um processo de despertar, eu nem digo de expansão consciencial, porque a expansão consciencial, no meu modo de ver, ela é constante. Eu falo que hoje, né, eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de junho, eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era em janeiro, da que eu fui em março. Porque a expansão é constante. A gente sempre está expandindo, sempre está conectando com novas coisas, buscando novas nutrições para a nossa alma, né? Energias e expansão. Então,
Mas o despertar espiritual ele acontece quando você começa a ter outros tipos de necessidades de nutrientes para sua alma. Você também passa a observar que você aumenta a sua empatia com o próximo. Então você não consegue mais ser indiferente à dor do outro. Você não consegue mais olhar o outro sem ter uma percepção e um olhar cuidadoso. Porque você sabe internamente, mesmo que isso não tenha vindo à consciência, de que você dá para o outro aquilo que você tem dentro de você. Então, como você busca se nutrir melhor, você também busca dar um outro tipo de nutrição e atenção ao outro. Você passa a demonstrar mais compaixão, que isso é o que o mestre Sananda veio nos ensinar. A compaixão não é a gente tirar um dinheiro do nosso bolso e falar, toma, irmão, tá aqui a grana. Não. A gente saber olhar para o outro, é honrar a existência do outro, as escolhas que ele faz, é não interferir na escolha alheia, é permitir com que o outro seja exatamente o que ele é e você poder dizer de peito, de alma aberta, eu honro a sua existência, eu amo quem você é, eu sou grata por você ser quem você é. Porque você, dessa forma você acessa a luz do outro e ajuda, às vezes, muitas vezes, a transformar parte da escuridão, como outras pessoas veem na nossa vida e fazem isso, porque nós aqui encarnados, nós somos uma soma de luz e escuridão. Então é o que eu falo, vamos pegar a nossa escuridão, transmutar em luz para que nós sejamos cada vez mais luz e que a gente possa levar cada vez mais luz à vida das pessoas e dessa forma o universo, ele dá aquilo que nós damos a ele primeiro. Então você quer receber? Dê. Faça a troca. Faça o compartilhar. Então, eu quero receber luz, eu dou muito mais luz. Eu sou luz onde estou e eu permito ser essa luz. Conta aqui para mim no vídeo se você se identificou com alguns desses aspectos que eu trouxe aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like para eu saber que está gostando. O like é importante para o YouTube saber que o canal é interessante, que as pessoas gostam do conteúdo. Escreve aqui para mim o que você gostaria de saber, o que a gente pode conversar, para eu trazer mais temas para esse nosso momento de despertar. Beleza? Gratidão. Namastê. Até o próximo encontro.